Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco. Quando queremos refletir nas palavras da leitura do Antigo Testamento do dia de hoje, Ezequiel capítulo 34, versículos 11 a 24, destacando o seguinte tema: como é maravilhoso ter o Deus verdadeiro como bom pastor. Que Deus esteja a nos abençoar e a nos fortalecer. Amém. Estimados de Cristo Jesus, nas leituras de hoje nós somos brindados novamente com a expressão do bom pastor aparecendo na palavra de Deus, que nós, como disse o salmista, também somos ovelhas que por vezes estamos perdidas, estamos desgarradas. Na leitura do Evangelho, nos é falado sobre a busca da ovelha perdida pelo seu pastor. E creio eu que todos nós, sempre quando ouvimos algo relacionado a pastor, a ovelha na palavra de Deus, logo nos vem à mente o Salmo 23, o versículo 1, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós estamos intimamente ligados com esta expressão, nós a conhecemos de cor, conseguimos ver isto em casas, seja em panos de prato, seja decorado na geladeira, quadros, olhamos e vemos também algumas vezes até em mercadorias, este versículo presente, pois é um dos versículos mais conhecidos da palavra do Senhor e muitas vezes o menos compreendido. Porque quando dizemos este versículo, nós procuramos sempre nos ater à segunda parte dele: nada nos faltará. Deus não vai deixar faltar nada quando nós dizemos que Ele é o nosso bom pastor. Mas entre dizer e viver há uma grande distância. Então nós precisamos entender o que significa ter Deus como o bom pastor. Ter Deus como aquele pastor que vai vir e cuidar do seu rebanho. E na leitura do Antigo Testamento nós temos esta mostra. Nós temos a preocupação de Deus com as ovelhas do seu rebanho. E chama muito a atenção alguns versículos que aparecem nesta leitura, principalmente quando mostra o relacionamento das ovelhas dentro do rebanho. E aqui nós temos que entender que isto está falando para nós como pessoas. Nós temos que olhar as mensagens de Deus e ver o quanto e o que ela fala para nós. Vejam só, a partir do versículo 17 é dito o seguinte: eu, o Senhor Deus, digo o seguinte a vocês, o meu rebanho, eu vou julgar cada um de vocês, vou separar os bons dos maus, as ovelhas dos bodes. Quem julga é o Senhor, é Deus. Nós não devemos julgar as pessoas. Nós sabemos o que elas fazem, muitas vezes sabemos quando elas transgridem a palavra de Deus, mas nós não conseguimos entrar no coração das pessoas para saber se elas estão verdadeiramente arrependidas ou não. Por isso nós temos que deixar o julgamento para o Senhor, pois Ele vai fazer a separação dos bons e dos maus. A minha preocupação deve ser estar do lado dos bons. A minha preocupação é querer que a minha família, meus amigos, as pessoas que eu goste, estejam do lado dos bons. Até ao pensarmos assim, logo lembramos ali o personagem Chapolin Colorado que dizia: sigam-me os bons. E quem de nós não sentia vontade ao ouvir isso na televisão de segui-lo, pois nos consideramos pessoas boas. Mas será que nós somos?
Na continuação, o profeta escreveu o seguinte da parte de Deus: será que vocês não ficam satisfeitos com o melhor pasto? Por que precisam pisar o resto do capim? Vocês bebem a água limpa e sujam com os pés a água que não bebem. As minhas outras ovelhas têm de comer o capim que vocês pisaram e beber a água que vocês sujaram. Por isso agora eu, o Senhor Deus, digo que vou decidir a questão que há entre vocês, ovelhas gordas e ovelhas magras. Vejam que coisa importante o Senhor está dizendo aqui, principalmente para aquelas pessoas, aquelas ovelhas, que podem ter do bom e do melhor, inclusive espiritualmente. Estarmos em íntima comunhão com o Senhor e então nem nos preocupar com as outras pessoas. Às vezes até julgarmos elas e não levar o consolo que o Senhor nos deu. Nós somos, como o apóstolo Paulo falou, os piores dos pecadores. É muito interessante a leitura da epístola no culto de hoje, se colocada ao lado desta leitura da epístola, pois o apóstolo Paulo, ele escreveu: a lei foi dada não para as pessoas certas. A lei não foi dada para aquele que acerta tudo, para aquele que não erra. A lei foi dada para aqueles que erram, pois eles necessitam enxergar na lei de Deus o que ela aponta, que nós não somos perfeitos. E ele diz: a notícia do Evangelho é que Cristo morreu por todos para que todos sejam salvos. Isso quer dizer, todas as pessoas deste mundo ainda têm jeito, se a elas chegarem as palavras do Evangelho. Muitas vezes nós até pensamos em nos rebelar contra o Senhor. Queremos sair do rebanho de Deus, por própria vontade, achando que o mundo é melhor, achando que é uma perda de tempo estarmos apegados ao Senhor e viver a vida que Ele nos oferece, carregar a cruz que Jesus nos deu, conforme ouvimos no Evangelho, no culto passado. E então, saímos do povo de Deus, abandonamos a maravilha que é ter Jesus, ter Deus como nosso verdadeiro bom pastor. E às vezes nós agimos de uma maneira a empurrar outras pessoas para fora do rebanho. Os versículos 21 e 22 dizem o seguinte: mas vocês, falando para as ovelhas gordas, ou os mestres da lei, aqueles que queriam viver apenas uma religião de palavras e não de atitudes, mas vocês empurram as doentes para o lado e com chifradas as põem para fora do rebanho. Mas eu vou socorrer as minhas ovelhas e não deixarei mais que sejam maltratadas. Julgarei cada uma delas e separarei as boas das más. De novo o Senhor falando. Ele vai separar as boas das más. E essas chifradas, este empurrar para fora do rebanho, pode acontecer quando nós cristãos, infelizmente, acontece com algumas pessoas, querem assumir uma aura de perfeição sobre si e julgar os outros por tudo que eles fizerem e quando eles erram. E nós devemos lembrar, o Senhor deixou a igreja neste mundo para levar a mensagem do amor, para levar a mensagem do perdão, para levar a mensagem que salva, para levar a mensagem do Cristo crucificado, que nos carrega como ovelhas muitas vezes perdidas, desgarradas, machucadas, enfim, ovelhas com necessidade. E todos nós somos ovelhas assim. Todos nós precisamos do cuidado do Senhor. Acabamos de cantar no hino de todo o coração: me perdoa, porque às vezes não sou digno de ser chamado de irmão. Quantas e quantas vezes não menosprezamos a mensagem do Senhor,
não deixamos de lado o amor, o carinho para com o próximo. Deixamos eles, muitas vezes, até sofrendo angústias e culpas, quando nós temos a solução. De novo, nós devemos lembrar o Salvador Jesus. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 15, o apóstolo diz: o ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este. E até eu posso ousar a complementar as palavras do apóstolo Paulo: e compartilhado. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, pois eu conheço todos os meus pecados. Dos meus irmãos na fé, só sei o que eles transparecem. Eu não conheço o íntimo do coração de cada um, assim como todos conhecem os seus pecados. E é maravilhoso sabermos que Cristo, com sua morte na cruz, perdoou estes pecados. Não há nada que precisamos ou que podemos fazer para alcançar perdão. Cristo já fez tudo. Nossa conta está paga. A nossa presença no rebanho celestial está garantida, se nós crermos nele. O ensinamento verdadeiro que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo morreu para nos perdoar. Cristo nos salvou. Por isso, é maravilhoso nós termos o Senhor como nosso bom pastor, aquele que nos guia, aquele que nos cuida. No evangelho de hoje, como eu já citei, fala a parábola da ovelha perdida e também a história da moeda perdida, duas histórias com o mesmo propósito, e devemos entender o propósito de Jesus ter contado estas parábolas, estas histórias. E o propósito está no versículo 2 do Evangelho de Lucas, capítulo 15, onde é dito assim: os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Este que se diz o Messias, este que está fazendo tantos milagres, está se juntando com pessoas de má fama. Poderia até dizer, ele está se corrompendo com eles. Quando nós sabemos o objetivo de Cristo de fazer isto, ele estava buscando as ovelhas perdidas. Ele estava buscando aqueles que precisavam de perdão. Por isso ele busca aqueles que são considerados de má fama. Por isso ele busca, ele toma refeições, ele está junto com aqueles que não confiam nele ou ainda não estão crendo na totalidade. Mas os mestres da lei, mas aqueles que se julgavam superiores, eles criticavam Jesus. Então Jesus conta a história, a parábola da ovelha perdida, e é maravilhoso as palavras finais, tanto da parábola da ovelha perdida, como a parábola da moeda perdida. Na da ovelha perdida é dito assim: pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. E na outra parábola: pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Como nós estamos vivendo a nossa vida? Como a palavra do Senhor está impactando o nosso viver? Primeiro, nós confiamos nele como nosso bom pastor? Nós sabemos que ele é aquele que nós devemos ouvir e mais nada? Afinal, quando nós afirmamos, juntamente com o salmista Davi, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, eu estou dizendo que eu não vou ouvir mais nada.
Só a Deus. E lógico, aqueles que proclamam a palavra de Deus. Mas eles proclamam a palavra do Senhor, não a palavra deles. Aqui não está o pastor Julian querendo colocar as suas ideias. Também não está aqui o representante da nossa diretoria dizendo o que tem que ser dito. É o Senhor Deus que é ensinado, é a palavra dele que é proclamada. Afinal, ele é o meu bom pastor. É nele que eu confio para a minha salvação. É ele que morreu na cruz para me perdoar todos os meus pecados. E lógico, que se eu confio nele, é essa mensagem que eu vou querer transmitir. É essa mensagem que eu vou mostrar para as pessoas que estão ao meu lado. E muitas vezes até estando com pessoas de má fama. E poderíamos até nos espantar. Ora, nós podemos ficar com pessoas de má fama? E eu então vou recorrer ao Salmo de número 1, que ele nos fala quem são pessoas de má fama, que nós devemos evitar. E se eventualmente estivermos juntos, nós temos que transformá-las, não ser transformados por ela. No Salmo número 1, versículo 1 é dito: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Para nós, uma pessoa de má fama é uma pessoa que dá conselho mau, que faz nós fazermos coisas más, como desrespeitar a lei do Senhor, como desvalorizar o momento de estarmos na casa de Deus, como deixarmos a palavra do Senhor de lado. Também aqueles que não querem saber de jeito nenhum do Senhor. Ora, não precisamos, Deus ama todos, todos vão para o céu, Deus não vai condenar ninguém. No texto de João, capítulo 3, versículo 16, texto também muito conhecido, nós lembramos as palavras de Jesus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crer no Senhor é confiar no Senhor, é acreditar nele como Salvador. Quem não confia em Jesus como seu Salvador, não quer saber de Deus. Quer outros caminhos, quer outras coisas. E ainda, pessoa de má fama é aquele que zomba de tudo que é sagrado. Estar na casa do Senhor, para nós cristãos, é algo sagrado. Orarmos a Deus é algo sagrado. Vivermos uma vida correta, não para nos salvar, mas porque somos salvos, é sagrado para nós. E aqueles que zombam daqueles que pagam todos os impostos em dia, aqueles que zombam daqueles que fazem certo, não fazem um retorno proibido, esses estão zombando do que é sagrado. Pois sabemos que viver uma vida correta não é querermos nos engrandecer, mas é valorizarmos o que o Senhor tem feito. E quando nós vivemos uma vida correta, muitas vezes nós ajudamos ovelhas machucadas, ovelhas frágeis, a se levantarem também. Não ficamos como ovelhas gordas querendo empurrar outras para fora do rebanho, dizendo: Deus é exclusividade minha. Muito pelo contrário, o Senhor quer salvar a todos. Jesus diz no Evangelho: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é a religião, não são as pessoas, é o Senhor Jesus quem alivia, pois foi Ele que morreu na cruz. É Ele quem nos carrega, é Ele quem cuida de nós, é Ele que vai nos buscar, muitas vezes sim, através de outras pessoas. Quando nós podemos ter contato com pessoas que nós conhecemos, que estão eventualmente se desgarrando do rebanho, que estão eventualmente esvaindo, esfriando a sua fé, nós podemos alcançar estas pessoas com a palavra do Senhor, mas não com palavras duras de julgamento, dizendo: teu banco está vazio, você não está na igreja, e assim por diante. Nós temos que levar o consolo e o amor de Deus, compartilharmos as bênçãos que Deus nos dá, como também a bênção deste nosso culto e este momento de mensagem,
poder estar sendo gravado e posteriormente compartilhado na internet. Uma mensagem que ficará gravada aí, talvez eternamente, enquanto este mundo existir. E então nós podemos compartilhar para buscar mais ovelhas, buscar mais pessoas que estão machucadas, que estão carentes, que estão precisando do amor de Deus. Queridos de Cristo Jesus, como é maravilhoso ter o Deus verdadeiro como bom pastor. Não é qualquer Deus, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus que criou este mundo, o Deus que redimiu-nos com a sua morte na cruz, o Deus que nos converteu quando operou a fé em nosso coração através das águas do batismo, através da pregação da palavra. É maravilhoso ter este Deus, e realmente, com este Deus, nada vai nos faltar, pois o paraíso está aberto para nós. Aliás, o paraíso está conquistado para nós. Nós temos a certeza de que lá estaremos, crendo no Senhor. E assim nós podemos também compartilhar para mais pessoas o amor salvador de Jesus. Queridos de Cristo Jesus, vivam esta fé. Testemunhem desse pastor que foi buscar cada um de vocês, às vezes machucado, às vezes desgarrado, às vezes mal alimentado, e cuidou com tanto carinho, a ponto de hoje podermos estar na casa do Senhor, confessarmos os nossos pecados, recebermos o perdão e ainda sermos fortalecidos na nossa fé. É maravilhoso ter este Deus como nosso bom pastor. Amém. Vos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.